Você frequenta templos religiosos? Seu padre ou seu pastor compara o templo dele nos dias de hoje com aquele templo que existia em Jerusalém, aquele templo que existia em Israel? Pergunte a ele, pois a maioria deles, ou até mesmo todos, fazem isso. Aconselho então que você assista esse vídeo até o final, reveja os seus conceitos e se realmente você crê no próprio Cristo. Estudaremos agora as Escrituras a fundo, sem ter rabo preso com nenhuma denominação religiosa, empresas ou religião alguma. Nosso compromisso é apenas com a verdade. Nosso compromisso é com o próprio Deus. Você deve saber que, para início de conversa, foram os próprios líderes religiosos do templo, os sacerdotes e mestres da lei, que mataram o próprio Messias, e foram estes que, escolhendo o templo físico, o templo de pedra, rejeitaram a Cristo. Deus nunca habitou em um templo feito por mãos humanas, e nem nunca habitará, muito menos se fará presente. Antes da morte de Cristo, o Criador não habitava no homem, pois o homem estava sujo pelo pecado de Adão. Por esse motivo, o Pai mandou a Moisés que construísse um tabernáculo, feito com peles de animais, ou seja, não feito por mãos humanas. O tabernáculo era uma sombra ao nosso corpo nos dias de hoje, por isso era feito com peles de animais. E Cristo, após sua morte, limpou o homem do pecado de Adão, tornando assim o nosso corpo morada e templo do Deus vivo. A verdadeira igreja, pessoas, e não um templo de pedra, ou um prédio, pois nesses locais o Espírito de Deus não habita. Igreja, ao contrário do que o sistema religioso te ensina, não é um templo, e sim pessoas, um grupo de pessoas. Eles mentem para nós para confundir a nossa mente e fazer com que você não entenda o verdadeiro propósito do Messias. Tudo isso com base no lucro, e usam o pretexto de que é para a propagação do Evangelho. Porém, a ordem de se pregar o Evangelho é para todos nós, e não somente a eles. E nos basta somente falar. Para falar, não gastamos nada. Por isso, Cristo nos ensina que o Evangelho deve ser pregado de graça, não debaixo do jugo do dinheiro, local onde estão as denominações religiosas. Em certo momento da vida de Davi, ele teve a ideia de construir uma casa para Deus. Ele se incomodou que o Criador se fizesse presente em um tabernáculo feito de peles, e aí decidiu construir um templo, uma casa. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em uma casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faça tudo o que está em seu coração, porque o Senhor é contigo. Algo que você deve perceber e começar a analisar é que o próprio Criador não se comunica diretamente com as pessoas. Ele escolhe um profeta, não o rei, pois o rei era Davi. Ele escolhe alguém que ele sente que o coração é puro para que leve a mensagem dele próprio. Então ele escolhe sempre um profeta para que faça intermediação entre ele e os outros homens. No caso, o profeta era Natã. E Natã, por sua própria conta, responde para Davi dizendo: Vai, faça, Deus é contigo. Porém, o que as pessoas não percebem é que, naquela mesma noite, o Criador veio até Natã e trouxe uma repreensão para Davi, impedindo, dizendo para que ele não construísse uma casa física para ele. Porém, sucedeu que naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio até Natã dizendo: Vai e dize ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Você edificará uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje, mas andei em tenda. Quai, seu app de vídeos curtos.